Capítulo 9. Serviço de Informação Aeronáutica AIS. O Serviço de Informação Aeronáutica é responsável por compilar e difundir as informações aeronáuticas para todo o território nacional, incluindo águas territoriais e jurisdicionais, bem como o espaço aéreo que tenha sido objeto de acordo regional de navegação aérea. O AIS tem como missão garantir a circulação das informações necessárias para a segurança, regularidade e eficácia da navegação aérea internacional e nacional dentro de sua área de responsabilidade. Órgãos que constituem o AIS: Divisão de Informação Aeronáutica, o órgão central e normatizador, o Centro Internacional de NOTAM, o NOF, Centro Regionais de NOTAM, CRN e seções AIS de aeródromo. O principal objetivo do AIS é o de colocar à disposição dos usuários da aviação as informações aeronáuticas. Para tanto, existem salas de informação aeronáuticas nos principais aeroportos, comumente chamado sala AIS, sala de tráfego ou sala Charlie. Trata-se, portanto, do melhor lugar para fazer o planejamento de um voo, como pode ser observado nas figuras abaixo. É o órgão estabelecido em um aeroporto com o objetivo de prestar informações prévias ao voo e receber os planos de voo completos ou simplificados. A identificação da sala AIS nos aeroportos será feita através de uma placa amarela tendo ao centro uma letra C na cor preta. Os pilotos e despachantes operacionais não só terão as informações aeronáuticas disponíveis, mas também publicações para consulta rápida, cartas aeronáuticas, NOTAM, boletins meteorológicos, previsões e informações sobre a rota, briefing, esclarecimento para preenchimento do plano e etc. Publicações aeronáuticas. A informação aeronáutica é proporcionada na forma da documentação integrada de informações aeronáuticas, que é constituída pelas seguintes publicações: Publicação da Informação Aeronáutica, AIP, Suplemento AIP, é o SUP-AIP, NOTAM e Boletim de Informação Prévia ao Voo, o PIB, Papá Índia Bravo, Circulares de Informação Aeronáutica, AIC e Rotaer. Os NOTAM e as correspondentes listas de verificação mensais são transmitidas pelo Serviço Fixo Aeronáutico AFS. Entretanto, o PIB pode ser obtido na sala AIS de aeródromo. Todas as demais publicações são distribuídas por via postal. O DCEA confecciona essa documentação de acordo com as normas e métodos recomendados, SARPs, do anexo 15 ao Convênio de Aviação Civil Internacional e com o Manual para os Serviços de Informação Aeronáutica, o DOC 8126 da ICAO. As cartas que figuram na AIP são produzidas de acordo com o anexo 4 ao Convênio da Aviação Civil Internacional e o Manual de Cartas Aeronáuticas DOC 8697 da ICAO. As diferenças relativas às normas de métodos recomendados e procedimentos da ICAO são indicados na subseção GEN 1.7, Publicação da Informação Aeronáutica AIP Brasil. A AIP é o documento básico da aviação destinado primordialmente a satisfazer as necessidades internacionais de intercâmbio de informação aeronáuticas. Contém informações de caráter permanente e as modificações temporárias de longa duração indispensáveis para a navegação aérea. A AIP é imprensa em folhas soltas, que permite uma flexibilidade na encadernação. Ela é publicada em português, mas pode ser solicitada cópia em inglês. A atualização é feita através do serviço de emendas AMDT-AIP, mediante páginas substitutivas. A nova informação, inclusa nas páginas reimpressas na AIP, são indicadas por uma linha vertical na margem esquerda ou imediatamente à esquerda da informação nova ou modificada. Estrutura da AIP. A AIP é dividida em 3 partes: Generalidades, GEN, em rota, ENR e aeródromos, AD. Cada uma delas dividida em seções e subseções correspondentes que contém diversos tipos de informação. Temos um quadro que eu vou tentar falar. Na parte 1, Generalidades, temos o GEN 0, Prefácio, Registro de Emendas, Listas de Página em Vigor, o GEN 1, Regulamentos e Requisitos Nacionais, GEN 2, Tabelas e Códigos, GEN 3, Serviços, GEN 4, Direitos pelo uso de aeródromos, GEN 4,
direitos pelo uso de aeródromos, heliportos e serviços de navegação aérea. Na parte 2, em rota ENR, temos o ENR, no caso, temos Rota 0, Prefácio, Registro de Emendas, Listas de Páginas em Vigor, Rota 1, Regras e Procedimentos Gerais, Rota 2, Espaços Aéreos ATS, Rota 3, Rotas ATS, Rota 4, Auxílios Rádios e Sistema para Navegação, Rota 5, Alertas para Navegação, Rota 6, Cartas de Navegação em Rota. E a parte 3 nós temos os aeródromos. Aeródromo 0, Prefácio, Registro de Emendas, Listas de Página em Vigor. Aeródromo 1, Introdução aos Aeródromos, Heliportos. Aeródromo 2, Aeródromos. Aeródromo 3, Heliportos. Suplementos AIP, SUP-AIP. As modificações temporárias de longa duração, 3 meses ou mais, e as informações de curta duração que indiquem em texto longo e ou gráficos que completem a informação permanente contida na AIP são publicadas como suplementos AIP, SUP-AIP. As modificações temporárias da AIP importantes para as operações são publicadas em conformidade com o sistema AIHAC, Alpha India Romeo Alpha Charlie, e suas datas de entrada em vigor, que são identificadas pela sigla SUP-AIRAC AIP, SUP Sierra Uniforme Papá, AIRAC Alpha India Romeo Alpha Charlie, AIP Alpha India Papá. Os suplementos AIP são publicados em papel amarelo para que chamem a atenção e se destaquem do resto da AIP. Também são separados por assuntos e são colocados no princípio de cada parte AIP, generalidades, em rota ou aeródromo. Os SUP-AIP são publicados nas séries Alpha e November. A série Alpha contém informações que afetam a aviação civil internacional e são distribuídos internacionalmente, enquanto que a SUP-AIP, na série November, contém informações que afetam somente a aviação nacional e são distribuídos nacionalmente. Um suplemento AIP é mantido na AIP enquanto todo o seu conteúdo ou parte do mesmo esteja em vigor. O período de validade da informação contida no SUP-AIP é indicado no próprio texto do suplemento. No entanto, poderá ser usado um NOTAM para modificar o período de validade ou cancelar um suplemento AIP. NOTAM e boletins de informação prévia ao voo. PIB. Os NOTAM, aviso aos aeronavegantes, são utilizados principalmente para notificação permanente ou temporária de importância ocasional. Alguns terão divulgação nacional e outros internacional. Os NOTAM contêm informações relativas ao estabelecimento, situação ou modificação de qualquer instalação, serviço, procedimento ou riscos aeronáuticos, cujo pronto conhecimento seja indispensável à segurança e eficiente rapidez da navegação aérea. O piloto terá acesso às informações contidas no NOTAM, principalmente nas salas AIS. O texto de cada NOTAM segue os padrões da ICAO, que poderá ser através de códigos ou linguagem clara. Cada NOTAM recebe um número de séries consecutivo, antecedido da letra indicada da série. Os números de série começam com o número 0001 às 0 horas UTC de 1º de janeiro de cada ano. Então, um exemplo NOTAM seria Delta 0011/03, que é referente ao ano. Então, do dia 4 de janeiro de 2003, às 0 horas, 21 de janeiro de 2003, até às 3 horas da manhã. Então, temos aqui a Taxiway Golf, BTN, Bravo Tango November, o Box 26, o TIL, a entrada Pátio, VASP, OPR, CTN, devido obras de ampliação no pátio. Então, ficaria assim: o NOTAM, a letra Delta, portanto foi expedido por São Paulo, cujo número de série é 0011 no ano de 2003. O período de validade do NOTAM está entre os dias 4 e 21 de janeiro de 2003, a partir da meia-noite até as 3 horas Zulu, respectivamente. O texto diz: as operações na Taxiway Golf entre o Box 26 até a entrada do pátio da VASP deverão ser realizadas com cautela devido a obras de ampliação do pátio. Classificação dos NOTAM. Informativo: NOTAM que simplesmente presta informações.
Então temos determinativo permanente, NOTAM que modifica ou estabelece em caráter permanente os procedimentos do serviço de tráfego aéreo ou outros serviços de procedimento ao voo, divulga o estabelecimento de novas instalações de serviço. O determinativo provisório, NOTAM, que modifica ou estabelece em caráter temporário os procedimentos nos serviços de proteção ao voo ou divulga o estabelecimento de novas instalações de serviço em caráter experimental ou provisório. A divulgação dos NOTAM. Os NOTAM de divulgação internacional contêm informações completas sobre todos os aeroportos instalados, serviços e procedimentos disponíveis para uso da aviação civil internacional. Tais NOTAM são expedidos pelo NOF, Centro Geral de NOTAM, Rio de Janeiro, e distribuídos em 7 séries, cada uma correspondendo ao espaço abrangido por uma FIR, assim distribuídas: série Hotel, FIR Belém; série Índia, FIR Recife; série Juliette, FIR Brasília; série Kilo, FIR Curitiba; série Lima, FIR Porto Velho; série Mike, FIR Manaus; série November, FIR Atlântico. Os NOTAM de divulgação nacional contêm informações de interesse para aeronaves em voo doméstico. Tais NOTAM são distribuídos em 8 séries, cada um correspondente à área de jurisdição de um centro expedidor de NOTAM, assim distribuído. Então, série Zulu, Centro Geral de NOTAM NOF; série Alfa, Centro Regional de NOTAM de Belém; a série Bravo é o Centro Regional de NOTAM de Recife; série Charlie, Centro Regional de NOTAM do Rio de Janeiro; série Delta, NOTAM de São Paulo; série Eco é o Centro Regional de NOTAM de Curitiba; série Fox é o NOTAM de Brasília; série Golf, NOTAM de Manaus. Boletim de informação prévia ao voo PIB. Os PIB contêm um recurso dos NOTAM em vigor e outras informações de caráter urgente para os exploradores e para as tripulações de voo. Estão disponíveis na sala AIS de aeródromos. Circular de Informação Aeronáutica AIC. As AIC contêm informações com previsão de longa duração de toda modificação importante de legislação, nos regulamentos, nos procedimentos ou instalações, ou ainda informações de caráter puramente explicativo ou advertências a respeito dos seguintes assuntos: de segurança de voo, técnicos, legislativos e administrativos que não sejam adequadas para publicação na AIP ou em NOTAM. As AIC, assim como os suplementos AIP, também possuem as séries Alpha e November, que contêm informações que afetam a aviação civil internacional e nacional, respectivamente. As AIC série Alpha são publicadas em português e inglês, são divulgadas para os usuários estrangeiros e para a sala AIS internacionais. Cada série de AIC tem numeração própria, consecutiva e anual. Exemplo: AIC Alpha 01/03, AIC November 01/03. Então, Manual Auxiliar de Rotas Aéreas, Rotaer. Este manual tem por finalidade fornecer informações essenciais ao voo em 4 blocos distintos, os quais serão os seguintes: informações de uma FIR, nome da FIR com seu indicativo, comunicações frequências do ACC listadas em VHF e SS Bravo por setor, frequência do VOLMET para informações meteorológicas, indicativo de chamada do ACC, observações com frequências primárias sobre prestação do serviço radar, sistema SEUCAL e etc. Temos o segundo, informações de uma terminal, nome da terminal, indicativo com 4 letras e etc. Comunicação com indicativo de chamada e tipo de serviço e frequência VHF mais a frequência do VOLMET. Auxílios de radionavegação listados com frequência e coordenadas geográficas. Terceiro, informações de rádio comerciais. Pode ser usadas para navegação pelo ADF. Nome do município onde está instalada, o estado e a frequência em kHz. O quarto, informações do aeródromo. Nome da cidade, nome do aeroporto, sigla do estado, indicativo da localidade, etc. Posição em coordenadas geográficas, distância e setor em relação à cidade, tipo do aeródromo, tipo de operação, faixa de fuso horário, administrador e etc. Características da pista como comprimento e largura, tipo do piso, luzes, cabeceiras e etc. Tipos de serviço como combustível, serviços de meteorologia com telefone, sala AIS e etc. Comunicações, frequências da torre, ATIS, recalada e etc. Auxílios rádio no aeródromo listados com frequência e coordenadas geográficas e etc.
observações a respeito dos circuitos especiais e etc. O DCEA, através do Instituto de Cartografia Aeronáutica, ICA, é responsável pela produção e atualização das cartas aeronáuticas. Na confecção das cartas aeronáuticas são aplicáveis as normas e os métodos recomendados no anexo 4 da OACI. A seguir temos a relação e as características das principais cartas aeronáuticas utilizadas pelo piloto privado. Carta Aeronáutica Mundial, a VAC, World Aeronautical Chart, tem por finalidade principal satisfazer as necessidades do voo visual em distâncias mais longas e altitudes mais elevadas. É produzida na escala de 1 por 1 milhão, além de cobrir todo o território nacional. Carta de Navegação Aérea Visual destina-se a proporcionar ao piloto informação necessária à navegação aérea visual em baixa velocidade, a distâncias curtas e médias em voo de altitude baixas ou intermediárias. É produzida na escala de 1 por 500 mil, corresponde à atual Carta de Navegação Aérea para uso militar, que está sendo cancelada e substituída gradativamente pela Carta de Navegação Aérea Visual. Carta de Corredores Visuais tem o objetivo de facilitar o fluxo de tráfego visual em terminais ou zonas de controle CTR de grande movimento, de maneira que não haja interferência com o tráfego IFR. Apresenta corredores de dimensões definidas, onde a aeronave obedecerá a condições de voo pré-estabelecidas. A Carta de Rota, ERC, Route Chart, destina-se a facilitar a navegação por meio de auxílio rádio. De acordo com os procedimentos ATS, trata-se de uma série de 8 cartas contendo as rotas ATS inferiores, Lima 1, Lima 2 e Lima 3, Lima 4, e as rotas ATS superiores, Hotel 1, Hotel 2 e Hotel 3, Hotel 4. Cobre todo o território brasileiro e as áreas oceânicas sob responsabilidade do Brasil. Estão na escala de 1 por 3 milhões, exceto a Lima 1, que está na escala de 1 por 2 milhões e 500 mil, exceto a Lima 1, que está na escala 1 por 2 milhões e 500 mil, mostrando com um pouco mais de detalhe a área sudeste, sul do Brasil, que é onde se concentra a maioria dos auxílios rádio do Brasil. Carta de Área, ARC, Area Chart, proporciona ao piloto informação que facilitam suas tarefas nas transições entre o voo em rota e a aproximação para um aeródromo e também o voo através de áreas com estruturas complexas de rotas ATS. Carta de Aproximação Visual, VAC, Visual Approach Chart. A função desta carta é proporcionar ao piloto uma visão gráfica do circuito de tráfego visual no aeródromo. Cartas desse tipo são produzidas somente para aeródromos onde o tráfego visual o justifique, como por exemplo em locais entre o circuito de tráfego não é padrão.